Bom Alô, dia, Pedro, tudo bom? Boa continua com tarde. problema meu Boa tarde, tudo microfone? bem? Como é que Continua, funciona? Rovar. E acho que da última vez que o Pedro esteve aqui, deu a mesma coisa. Parece que é Opinião. quando o Pedro vem. Eu vou sair totalmente aqui, tirar a câmera, tudo, e vou desligar o computador e ligar de novo. Aí você vai Ou conversar com o Pedro. você tá com o mic? Se tira o mic, vai com. Já, Dri, eu sei, eu não sou assim tão imbecil. Já tirei o Então mic, tá pus de bom. novo, já desliguei, já saí. Já faz de novo. Então Só que tá não bom, adiantou vai. nada. Eu vou sair de tudo, vou desligar o computador e entrar com a câmera de novo. Não sei se tem a ver com isso. Aí vocês tentam aí. Um beijo. O Rovai já volta, então, e a gente vai seguindo aqui na nossa live de hoje. Pedro, você conseguiu ver alguma coisa aí que está rolando agora na CPI, no depoimento do Dominguete, que ele exibiu um Eu estava áudio? vendo agora na UOL, um pouquinho. E o que você achou? Ele levou um áudio do Luiz Miranda, ele que é ex-cabo da PM, foi negociar em Brasília a venda de vacina, tá tudo muito estranho, não? A impressão que eu tenho, também aquela história que a Folha entrou de $1 por vacina, tudo isso tem cheiro estranho, porque essa gente que o país está enfrentando, são esse que a gente pode chamar, grosso modo, de agentes do bolsonarismo, eles não têm nenhum limite ético. Eles não acreditam na democracia, acham que as formas de disputa vale qualquer regra. São absolutamente amorais, não é gente desprovida de qualquer caráter e tal. Então é totalmente possível eles infiltrarem mesmo, eles plantarem testemunhas, plantarem histórias para jogar fumaça. Por exemplo, o caso da Covaxin, pelo que eu li na mídia, eu não vi o processo. Para poder ter uma opinião mais abalizada, teria que ler o processo. Mas aquele caso, pelo que eu li, ele é um caso grave. O contrato foi realizado por um valor muitíssimo superior ao preço praticado pela empresa. A empresa justificou que era uma forma de compensar o subpreço que ela cobra na Índia, o que é uma desculpa fraca e injustificável face a grande distância. Uma coisa é você cobrasse o dobro, mas cobrar, eu vi de 700% a 1000%, dependendo de como você vê, não tem justificativa para isso, né? E pior, a forma de contratação tem todos os sinais de ser um contrato corrupto, porque não seguiu as orientações da EGU, não realizou nem a tomada de preço, a verificação de preço, nem justificou por que não fez a tomada de preço, a justificativa de preço, não justificou a qualidade do produto, ou seja, nenhum dos documentos que deveriam necessariamente preceder o contrato foram produzidos e nem seguiu as orientações da própria AGU. Então, o que houve ali, mesmo que não tenha se realizado a compra não se realizou por uma circunstância alheia à vontade dos envolvidos. Então, nós temos aí uma tentativa, um crime tentado, e um crime grave, um crime de peculato, talvez organização criminosa. Quer dizer, você tem crimes aí graves, né? E eu acho que a intenção dessa história toda é jogar fumaça sobre esse fato, é ficar... E a CPI, como é um órgão que tem errado um pouco nessa coisa do circo, tem algumas vezes ido para o circo com muita facilidade. Ontem lá, aquele conflito do presidente da CPI com o Toron, com o advogado criminalista, me deu a impressão que esse presidente não tem o menor preparo para estar no lugar que ele está. Ele comprou uma briga besta, foi agressivo, descortês, com quem estava depondo e com o advogado. Desnecessariamente, ilegalmente, ele cometeu crime ali, né, crime de abuso de poder, não se pode tratar advogado assim. O Toron foi muito gentil, poderia ter dado voz de prisão para ele lá. É algo que as pessoas não sabem, mas o crime em flagrante pode levar a voz de prisão, ia ser uma confusão. Ele foi muito gentil, né? Então, e aí se resolveu, mas de qualquer forma ele mostrou um absoluto despreparo para estar na função que está. Não tem experiência, não tem traquejo, não tem temperança, né? Não sabe conduzir a coisa do jeito que deve. Então ele está propiciando essa falta de competência dele para o exercício da função, de umas horas que a CPI vai para o circo, que é ruim para os trabalhos da CPI,
E, por outro lado, que aconteça esse tipo de situação, de plantarem, que é coisa que um bom investigador não deixa acontecer, que é plantar testemunha. Quadrilha, quando age assim. Planta testemunha, planta história. O melhor modo de você desfazer uma investigação é você dispersar o objeto. Investigação boa é que tem objeto preciso. Eu quero investigar isso aqui. Ó. Você começa a dispersar o objeto, não se investiga nada. Então, a CPI, que se você for fazer um balance do que foi apresentado até agora, ela é positivo, são muitos documentos, muitos depoimentos importantes, tem se perdido. No moralismo, no papo bobo. Não tem crime pior do que matar gente. Vamos ser ponto aqui, ó. Não tem crime pior que matar gente. Eu vi um meme, esses meninos tem que fazer, fica criando memes, são gozados, né? Na internet, né? Ele falava que no Brasil Hitler não seria culpabilizado, só seria culpabilizado se os trens que levavam judeu para Auschwitz fossem superfaturados. Quer dizer, você vai matar judeu em Auschwitz, dane-se. Né? Quer dizer, assim, a gente precisa restabelecer um pouco vamos dizer, de dignidade na forma de ver a realidade. Quer dizer, matar gente é muito pior que qualquer corrupção. Né? Então, assim, mas é um encantamento que produz na opinião pública essa coisa de corrupção, os políticos ficam. E o lado de lá aproveita disso para ficar plantando, às vezes, falsos testemunhos, né? Ficar plantando falsos depoimentos. Esse sujeito que está depondo aí tem que ser investigado o que ele falou, e se ele estiver mentindo, não pode deixar de punir, porque não se pode brincar assim com uma investigação tão séria quanto essa. Né? Não se pode querer utilizar. E tem mais, tem que fazer ele entregar quem é que pôs ele lá para falar. Ou o que ele falou é verdade, se apura, né? Porque o que ele apresentou de gravação não é nada, não existe ele no plano criminal. Aliás, só para se investigar quem é que plantou ele nessa jogada. Só para te dar uma atualizada, o Luiz Miranda estaria dizendo ali no cafezinho tal, que o áudio é sobre luvas e não sobre vacina. Que eles conversavam sobre vender luvas no Walmart e tal, porque ele fala de Walmart, você ouviu o áudio, né? Sim, ouvi. Se quiser, a gente até põe de novo, se você não ouviu. Ele fala de Walmart, de grandes lojas, era meio estranho mesmo ser alguma coisa relacionada à vacina. Não tem nada a ver com vacina, nem nada a ver com governo. Isso é venda para grandes atacadistas, na época em que havia carência de produtos. Né? Vocês lembram disso, né? Então, é evidente que isso não tem nada a ver. Isso é coisa plantada. Eu tenho vivência. Ele está dizendo aqui, o Aziz acabou de falar que o Miranda explicou para ele que está indo na polícia levar o áudio original e que o áudio é de 2020. Ok. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, mostrar que é falso. Só que daí não pode ficar nisso. Tem que prender. Não, tem que prender o cara, tem que fazer ele dizer quem é que pôs ele lá. Agora é uma linha de investigação. Agora, o que está faltando nesse país? Por incrível que pareça, Polícia Federal e Ministério Público, né? Que nos governos progressistas eram extremamente agressivos em relação aos governos. Eu me lembro de uma declaração de um delegado, dada em off na época, mas que se apresentava como delegado, dizendo que se o ministro da Justiça viesse querer saber da investigação que ele estava tocando, ele daria voz de prisão em flagrante contra o ministro da Justiça. Chegou a afirmar isso, né? Ou seja, era um nível de agressividade em relação ao governo dessas corporações imenso. Hoje estão que nem carneiro, prevaricando, não fazendo o que devem fazer, não investigando. A PF tinha que começar a investigar hoje essa testemunha, hoje. E investigar com rigor, né? Veja, foram fazer uma busca e apreensão aí de outro assunto lá do Flávio Bolsonaro. Havia uma ordem para prender todos os equipamentos eletrônicos dele, esqueceram de levar o celular dele. No caso do Lula, levaram o iPad do neto do Lula. Quer dizer, ou seja, o que nós estamos vendo, e é importante nós progressistas marcarmos isso e não esquecermos que o meu problema é esse. O pessoal daqui a um tempo ganha eleição, passa aí 2, 3 mandatos, se não ganhar a próxima, ganha a eleição, e aí esquece do que aconteceu. Nós temos que lembrar que essas carreiras estão demonstrando que elas não são neutras. Elas não são técnicas e profissionais como deveriam ser. Elas são politizadas e têm um grande bolsão de extrema-direita dentro delas, agindo em favor de interesses político-partidários, agindo na disputa de poder, que é coisa que nunca deveriam fazer, né? Uma excessiva politização. Então, esse tipo de coisa nós temos que estar observando, porque o correto era... Ontem a PF anunciou que vai abrir inquérito. A Maite Azevedo está dizendo, precisa fazer um corte dessa fala do doutor Pedro,
precisa sim fazer um corte. Eu acabei de passar isso daqui para fazer uma matéria agora, Pedro. É muito, muito, muito importante o que você está falando. Não, mas, cara, eu estou te falando, porque, veja, isso aí é para quem acompanha o andamento do sistema de justiça, como eu, que estudo, inclusive academicamente, tem um grupo de estudo do CNPq sobre isso, coordena um grupo de estudo sobre isso. Quem acompanha o cotidiano é de estarrecer o nível de comprometimento da Polícia Federal com o governo. Ontem ela anuncia, senhores, ela anuncia ontem que vai abrir um inquérito. Isso tinha que estar aberto na primeira notícia. Nos tempos do governo Lula, Dilma, qualquer notinha de site gerava investigação. Como que não abriram investigação ainda sobre esse caso? Está matando gente todo dia. Pelo amor de Deus. Que compromisso tem a Polícia Federal com a lei, com a Constituição e com a sociedade brasileira? Tem compromisso com o bolsonarismo, é o que está demonstrando. Nós precisamos reformar a Polícia Federal. Se o Lula ganhar, tem que ser a primeira medida dele. Reformar profundamente. Mudar a estrutura. Já que é para politizar, vamos trazer soberania popular para essa politização. Quem é eleito tem que nomear tudo e controlar tudo, então. Porque o que ocorre é que quem controla tudo sempre é a direita. Quando a esquerda é eleita, a Polícia Federal usa da sua autonomia para ir contra a esquerda. Mas não tem uma atitude isenta em relação aos partidos. É uma Polícia Federal de direita, que tem posição política partidária. É a única explicação que se pode ter pela profunda inação. Nós estamos quanto tempo de CPI? Quantas matérias de jornal falando das coisas? E só ontem foram falar em abrir inquérito, agora que já sumiu prova, agora que as testemunhas já estão sumidas ou preparadas, agora que já se articulou o discurso de defesa, ela vai iniciar a investigação. Se fosse no tempo do PT, já estava todo mundo preso. Vamos ser objetivo aqui. Já estava todo mundo preso aí, pô. Eles prendiam primeiro para perguntar depois. Então, esse tipo de conduta não isenta da Polícia Federal está colocando a Polícia Federal num papel de compromisso moral com o homicídio em massa que está vendo no Brasil, quando essa pandemia. Ela está conectando com essa política negacionista, com essa política de imunidade de rebanho que leva à morte de pessoas. E está conectando com esse tipo de prática corrupta no Ministério da Saúde sem investigar. Então, esse tipo de situação é gravíssima. É gravíssima que nós temos no país. Nós temos um governo que tem praticado políticas criminosas e uma polícia que se nega a investigá-lo, porque tem interesses e são conectados com eles, são ligados a esse governo no plano político partidário, que é vedado pela Constituição. Portanto, a sociedade tem que reagir a isso. E nós progressistas, se chegarmos ao governo, temos que parar com ingenuidade, temos que fazer um grande projeto de reforma nessas estruturas de investigação. Se é para politizar, que politize com a soberania popular, que é a forma legítima da democracia. Que o sujeito eleito nomeie. Parar com essa história de muita carreira, muito concurso, que isso parece que não funcionou para a democracia brasileira. Nós precisamos adotar um modelo mais americano, anglo-saxão, onde você tem ou eleição ou escolha política. Porque daí pelo menos fica claro o jogo. Quem é eleito tem poder de nomeação. Quem é eleito comanda. Porque o jogo posto hoje na nossa Constituição é de que seria uma carreira estável e isenta. Só que não tem isenção. Tem estabilidade, autonomia e usa isso para estabelecer um Estado autárquico não controlado pela soberania popular. Onde quem é eleito não tem poder sobre essas coisas. Ou seja, se tira poder do povo para dar poder para meia dúzia de fascista que ocupa cargo público. Isso não tem sentido. Nós não podemos admitir isso numa democracia constitucional. Então, é importante a gente aprender com o que está acontecendo. Tem gente morrendo. Uma coisa, tem muitos países do mundo que erraram durante a pandemia, mas nenhum país agiu dolosamente. Nenhum governo de país nenhum agiu dolosamente, querendo produzir morte, como está ocorrendo aqui no Brasil. E a Polícia Federal inativa. O povo morrendo e a Polícia Federal não fazendo nada. Vejam a diferença em relação aos governos progressistas. E depois falam que agiram de acordo com a lei, querendo combater a corrupção. Não, queriam atacar os governos progressistas. O discurso da corrupção era só um discurso, um motivo.
alegado para poder fazer um combate político. Vejam como estão inativos hoje. Tem gente morrendo e eles não estão fazendo nada. Não honram o salário que ganham. Os progressistas têm que ter um compromisso com a sociedade de reformular essa carreira, alterar tudo, né, para poder reestabelecer, aí sim, o verdadeiro republicanismo, que é a soberania popular mandar essa carreira, ser controlada por órgãos externos, estar sujeita a um controle do público, né, para realmente funcionar em favor do público, e não em favor de interesses menores, políticos, partidários e corruptos, como nós estamos vendo aí. O Pedro, falando um pouco do fato político de hoje, que é esse depoimento, você acha que houve aí uma operação de contra-informação com tática militar? Parece ser uma daquelas coisas dos esquemas de arapongas que eles enfiam para construir narrativas, para transformar tudo num grande lodaçal, sabendo que se acontecer alguma coisa, eles vão ser julgados pela justiça militar. Esse cara é cabo. Se ele fez alguma, ele vai ser... O Pazuello é militar da ativa. O outro tenente-coronel lá, vai ser julgado tudo pela polícia militar. Óbvio que eu não tenho como saber se o cara é plantado, senão eu estou falando que tem que investigar. Não, a gente está conversando só a partir de... Agora, a impressão, o cheiro que dá é isso. O cheiro, tem cheiro de milícia, isso, vamos ser objetivo. Então, é cheiro de milícia com polícia, né? Organização criminosa incrustada dentro da estrutura policial do Estado. Né? E vai saber se não estão chegando nas Forças Armadas, nessa altura. Porque está havendo cada vez mais um conluio entre milícias e Forças Armadas. Então, não sei. Mas eu estou dizendo... Pedro, o tenente-coronel era um dos caras que estava negociando, segundo a acusação. O Pazuello teria sido informado no domingo pelo Luiz Miranda e sai na terça do governo. O Pazuello, depois disso, poderia ter dito, estou saindo desse governo, e ele chegou a insinuar, as pessoas esquecem. Mas não sei se tu te recordas que quando ele sai, ele fala em pichulé. Ele fala, estão querendo levar pichulé, eu prefiro sair. E saiu. Só que depois ele volta com um carneirinho, vai para discurso com Bolsonaro, se comporta na CPI como um soldado do governo. É inacreditável. Quer dizer, me parece que as Forças Armadas estão muito incrustadas nesse processo como um todo. Nenhum país civilizado permite Forças Armadas participar da política partidária e do poder. Nenhum país civilizado. Militar da ativa exerce um cargo desse, como o Pazuello exerceu. Nos Estados Unidos, o chefe lá do Exército foi num evento com o Trump, um dos últimos eventos, uma inauguração de uma obra, que é coisa normal, mas ele pediu desculpas pelo Twitter, de ter ido numa inauguração de obra. Quer dizer, ou seja, Forças Armadas têm que ter um papel estritamente profissional e técnico numa democracia. Por uma regra muito simples, quem porta a arma não pode participar da decisão quanto a usá-la. É um controle, um mecanismo de controle que a democracia tem. Quem decide quanto ao uso da arma não é quem a porta. Né? É um controla o outro. Um porta a arma e o outro decide se vai usá-la ou não. É o poder civil. Então, Forças Armadas deveriam ser uma estrutura profissionalizada. Não é isso que nós estamos vendo no Brasil. Periodicamente, na nossa história, eles voltam a se comportar como partido político, né? E ingressar no comando do Estado brasileiro. Isso é uma desgraça para a gente. É um dos grandes fatores de atraso do povo brasileiro, da nação. Né? Veja que, por exemplo, a Costa Rica, Renato, é um país que você tem uma democracia mais longeva da América Latina, um equilíbrio ambiental premiado no mundo, uma garantia de direitos humanos ao ponto de ser a sede da Corte de Direitos Humanos da OEA. Né? É um país que adotou um modelo social-democrata e que 30, 40 anos atrás decidiu extinguir as Forças Armadas. Eu ia te perguntar isso. Você é a favor de extinguir as Forças Armadas no Brasil? Porque o Sérgio Amadeu defende essa tese. Olha, eu acho que é impossível, na cultura atual, a gente conseguir extinguir. Então, eu estou querendo, pelo menos, o que é factível, que é profissionalizar. Mas, para isso, nós precisamos mexer, primeiro, na educação militar. A educação militar tem que ser controlada por civis, não pelos militares. Temos que parar com essa ideia de Estado autárquico que esses países atrasados como o Brasil têm.
criar autarquias de funcionários estáveis que comandam as coisas. Quem comanda é o povo, é soberania popular. O poder civil tem que estar em tudo, porque é o poder civil que é o poder do povo. Então, quem tem que comandar a MAN são professores acadêmicos civis, que vêm das principais universidades. O ensino estritamente militar é uma parte do ensino que tem que ser dada. Essa gente tem que aprender política, democracia, filosofia, matéria de humanas, porque eles sempre, porque a gente tem que ver a realidade do nosso país, eles sempre foram muito próximos à ação política, né? Então, eles têm que ser estimulados à democracia, aprender o que é a democracia. Então, a formação profissional na MAN tem que ser uma formação militar e civil, e cujo comando tem que estar na mão dos civis. Ou seja, não é só o comando das Forças Armadas estarem na mão do Poder Civil, a própria educação militar tem que estar na mão dos civis. As promoções de oficiais têm que ser feitas pelo presidente a partir da consulta a um conselho externo de controle das Forças Armadas civil, que represente a sociedade. Então, acho que não é o caso de extinguir, mas é o caso de reformatar tudo, senão nós vamos ter sempre esse problema no país. De uma forma ou de outra, eles voltam para o poder e olha o que deu. 500 mil pessoas mortas. Porque, convenhamos, há uma lenda no Brasil de que eles são preparados tecnicamente, são muito bons em engenharia militar, em ações militares, em pintar muro de quartel, mas não para cuidar de saúde. Em pintar meio fio, reformar pracinha. Cuidar de saúde. O sujeito que é o diretor de vacinas lá da Anvisa é um tenente-coronel. O que é isso? Tinha que ser um médico. E não qualquer médico. Um médico da USP, um sujeito especializado da Federal do Rio, né? Nós temos gente no país capacitada, que, aliás, construiu heroicamente o SUS, né? Num país pobre. Então, assim, é de estarrecer o que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos de reformas intensas nessas estruturas autárquicas de Estado, porque não é um problema de governo, é um problema de Estado. Qualquer um que for governar vai ter problema. Muito mais se for um candidato progressista eleito, qualquer um. Né? Porque eles são reacionários, esse comando do Exército. Eles têm posição político-partidária, ideológica, é o que estão demonstrando. Né? Eles não são neutros. Não tem preocupação sequer em mostrar imparcialidade. Não tem nem essa preocupação. Tem um militar da ativa, foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Precisa falar mais? Militar da ativa. Né? Então, além de, obviamente, estabelecer regras, né? Quer dizer, só pode ir para política ou para cargo de confiança quem tiver na reserva. Militar da ativa é para ficar na ativa, para ficar no quartel. Não é para ficar no ministério. Né? Então, essas coisas precisam mudar. Assim. Agora, você vai falar, pô, mas não é viável nem isso. Tá bom, então vai ser sempre esse atraso. São essas coisas, quando a gente reclama do atraso do país, no sentido cultural, econômico, no desenvolvimento do nosso capitalismo, um capitalismo subdesenvolvido, etc., é por causa dessas coisas. Enquanto nós não mudarmos isso, é pobreza, é morte, é sofrimento, é dor para a maior parte da população. São essas coisas que nós precisamos mudar. Alguém vai precisar mudar, em algum momento. Senão esse país não vai para frente, senão vai ser sempre a história. Se você pegar os bilhões de pessoas que viveram no Brasil desde 1500, vamos dizer assim, elas só conheceram a vida como dor, a maioria delas, como dor, humilhação, doença, morte. Essa que é a realidade da imensa maioria dos seres vivos que foram chamados de brasileiros nesses últimos 500 anos. Né? Vai continuar assim se a gente não mudar esse tipo de coisa.